Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rosa Choque Podcast, uma iniciativa do Clube Sorotimistas de Presidente Prudente. Hoje vamos falar sobre um tema que atravessa silenciosamente milhares de lares: a seletividade alimentar no transtorno do espectro autista. Para quem vive essa realidade, a hora da refeição pode deixar de ser um momento de conexão e se transformar em tensão, ansiedade e insegurança. Não estamos falando de gosto difícil, estamos falando de questões neurosensoriais, emocionais e comportamentais que exigem compreensão, técnica e sensibilidade humana. De um lado, Bárbara Pereira de Pádua, especialista em seletividade alimentar no TEA, que atua diretamente na ampliação do repertório alimentar de crianças autistas, utilizando estratégias baseadas em conhecimento técnico, integração sensorial e abordagem estruturada. Do outro lado, Vanessa Silva de Oliveira, terapeuta, psicanalista e mãe de criança autista, que conhece não apenas a teoria, mas o impacto real da seletividade alimentar dentro de casa, no prato, na rotina, nas emoções e nas relações familiares. Hoje vamos unir conhecimento clínico, experiência materna para esclarecer dúvidas, quebrar mitos e oferecer caminhos possíveis para quem enfrenta esse desafio diariamente. Se você é mãe, pai, cuidador, profissional da saúde, da educação, prepare-se para uma conversa necessária, profunda e transformadora. Para abordar esse assunto tão importante, então estamos recebendo aqui as nossas duas convidadas especiais. Solta a voz, com coragem, vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta, floresce, com força e garra acontece. É Rosa Choque vitoriosa. Sejam todos bem-vindos ao Rosa Choque Podcast do Clube Sorotimistas de Presidente Prudente, um espaço feito por mulheres e para mulheres. Aqui, cada episódio é uma oportunidade de empoderamento, informação e acolhimento. Neste canal falamos sobre saúde da mulher, relacionamentos, moda, empreendedorismo feminino, prevenção à violência, direitos, autoestima e muito mais. Bom, primeiramente eu queria agradecer a presença de vocês, Bárbara, Vanessa, e eu vou começar com você, Bárbara. Muitos pais ainda escutam, que é frescura, que é falta de limite, do ponto de vista técnico. Você consegue explicar pra gente o que é seletividade alimentar? É muito difícil para os pais, terem que trabalhar com a seletividade alimentar. A gente entende, mas assim, não é uma frescura. A criança não é seletiva porque ela quer. É algo neurológico no sistema nervoso. Então, assim, os tipos que a gente tem, as causas que a gente tem, são a parte sensorial da criança é muito afetada, a parte da rigidez também é muito, ela sempre vai querer aquele alimento, daquela forma, daquela marca, talvez com a mesma textura. Também ela não consegue muito definir se ela tá com fome, se ela tá satisfeita, que é a parte da introspecção, Então, assim, não é uma birra da criança, O pai tem que entender isso. É algo que o sistema nervoso já mostra para ele. Por exemplo, se ele vai provar algo com uma textura diferente, o cérebro já avisa ele que aquilo pode ser algo diferente, então ele sinaliza, e é onde ele não prova. É como se fosse algo perigoso? Isso, ele entende como algo perigoso para ele, uma ameaça. Ou também, talvez, por ele já ter passado alguma reação com a comida, engasgou, teve ânsia de vômito, ele já fica mais seletivo também. Certo. Vanessa, você como mãe, qual foi o momento que você percebeu que aquilo não era só uma dificuldade? Em primeiro lugar, como disse nosso colega aqui, eu também quero agradecer por estar aqui, é realmente um prazer, não só por estar aqui como mãe, mas por representar a comunidade das mulheres atípicas e dos autistas, porque eu também sou autista. Mas como você perguntou, assim, o Isaac é meu filho caçula, que é o que tem o transtorno autista e o TDAH, que a minha mais velha não tem. Eu tenho e o meu caçula tem também. E nenhum dos dois eu amamentei. Porém, o Isaac, até os seus 2 anos, ele comia de tudo. De tudo. Como ele não foi amamentado, então eu inseri logo assim, bebezinho, as papinhas, Então, muitos legumes, carne desfiada, tudo que eu fazia não industrializado, mas eu fazia eu mesma. E ele aceitava assim, muito bem.
E, de repente, não foi, para deixar bem claro, não foi uma mágica que ele dormiu e acordou seletivo. Foi de uma forma gradativa. E ele começou a rejeitar aquelas coisas justamente que ele gostava muito, como os legumes, as verduras, a carne. E foi acontecendo assim, de uma forma gradativa. E com certeza, para mim, como mãe, em primeiro lugar, eu fiquei surpresa. Em segundo lugar, eu fiquei me sentindo muito culpada. E em terceiro lugar, eu fiquei realmente em choque. No início, eu fiquei em choque, eu não sabia o que fazer, até porque nós não tínhamos ainda o diagnóstico nem dele, nem meu como autista. Eu ia te perguntar se, né, se você já tinha um diagnóstico e se você tem alguma seletividade alimentar. Então, no caso, eu não tenho seletividade. Eu Aham. tenho outras comorbidades além do autismo, que seria o TDAH, que é o déficit de atenção, e tenho da epilepsia. Uhum. O meu filho ele tem do TDAH, epilepsia, não. Mas, por exemplo, com 2 anos, não tinha o diagnóstico, o Isaac. Eu já tinha um diagnóstico, já tinha parte da epilepsia e tal, mas o Isaac não tinha. Então, eu jamais poderia pensar, a seletividade alimentar. Não, eu Uhum. pensava que era uma coisa de fase, né? Até porque a gente ouvia muito, menina é preguiçoso, né? Sim. Porque a minha menina foi totalmente diferente. Então, eu falava, você viu? Com a Agatha não foi assim, já com o Isaac é porque é preguiçoso, mas com o tempo passa. Sim. Ô, Bárbara, e como que a gente identifica, né, se a criança só é exigente ou se ela realmente tem a seletividade alimentar dentro do TEA? Tem bastante diferença, né, Fabiola? Porque assim, uma criança exigente, ela tá passando por uma fase, que geralmente é dos 2 a 6 anos de idade. Só come isso ou só come aquilo. Só que ela tem um repertório alimentar amplo ainda, onde você consegue introduzir novos alimentos, ela consegue aceitar. Não é uma dificuldade, não é vamos dizer assim, um Não gera um momento alerta. tenso para a Aham. família, né? A hora da alimentação. Então, assim, ela escolhe aqueles alimentos, mas ela consome vários alimentos. Não precisa, por exemplo, ser o arroz de tal marca. O arroz com qual tempero, né? Então, ela consegue comer. Depois, o paciente com seletividade alimentar, ele sempre vai preferir os mesmos alimentos, da mesma marca, com a mesma temperatura, com o mesmo sabor. Tem uns que preferem mais pastoso, outros preferem mais seco, e cada um difere de um jeito. E assim, para a gente corrigir uma criança exigente para comer, é muito mais simples. Com pequenas adequações, a gente consegue fazer isso. Pequenas orientações, dicas para os pais, para as mães, a gente consegue. Porém, no autismo, não. No autismo, na seletividade alimentar, a gente precisa trabalhar essa criança e também trabalhar essa família para mostrar para ela que qualquer conquista que ela consiga, qualquer nova sensação de um alimento, um toque, já é uma conquista. Então, muitas vezes a gente precisa trabalhar os pais primeiros para eles entenderem essa causa da seletividade alimentar, para depois trabalhar a seletividade alimentar no autismo. Também a gente tem as terapias alimentares, né? Que é onde a gente coloca as crianças para estar preparando, tocando o alimento. Nossa, interessante. E é isso que eu ia te perguntar agora, né? Como é emocionalmente na relação familiar essa seletividade alimentar? Assim, na Existe família, culpa, né? sim, então, na família, Frustração. logo de cara, essa primeira coisa que eu ia dizer foi o sentimento. Em primeiro lugar, eu fiquei, como eu disse, surpresa, porque era algo que foi uma mudança radical, pelo fato que ele comia muito, Uhum. era muito redondinho, comia de tudo, comia muito, e ele começou a rejeitar justamente tudo que ele gostava muito. Então, a primeira, assim, sensação foi de surpresa mesmo. Logo depois, vem aquele sentimento de culpa, até porque quando ele tinha 2 anos eu ainda estava casada, porque eu já sou divorciada, minha mãe também era viva, residia comigo, então tinha muito aquele ambiente de cobrança. Eu sou filha única, então como isso? Com você não foi assim, com ele você deixa ele comer o que quer? Você tem Uhum. que impor, isso é falta de limite. A gente ouve muito isso. Então, realmente, eu me cobrava muito. Mas, ao mesmo tempo, o caso dele não era só rejeição. Ele vomitava, ele ficava com falta de ar. Então, eu tentei algumas vezes ser mais enérgica por falta de conhecimento, né? Porque, como eu falei, eu não tinha o diagnóstico. Tentei ser mais enérgica e cada vez que eu tentei, ele chegou a ir para o hospital. Nossa. Então, aí foi quando eu falei, alguma coisa
Não tá certa, né? Foi aí que você teve, opa, preciso buscar ajuda. Como foi buscar essa ajuda? Então, no início, assim, eu fui buscar ajuda, mas como eu falei, de forma alguma eu fui pelo diagnóstico do autismo. Uhum, Eu fui só pelaquela reação mesmo, que ele tinha 2 aninhos na época, 2 aninhos e pouco, falei alguma coisa, não tá certo, mas deve ser, né? uhum. Sei, alguma coisa do desenvolvimento, vitaminas que ele usou, mas com o passar do tempo, em vez de melhorar, só regredia. Cada vez ficava mais intenso, mais complexo essa seletividade alimentar. Ele queria menos coisas. Sim. Bom, e vamos para o próximo bloco. Rosa Choque Podcast. Aqui nós damos voz a histórias, lutas, conquistas e a sonhos de quem transforma o mundo todos os dias. Bárbara, quais são os principais fatores sensoriais que interferem aí na seletividade alimentar? Olha, Fabiola, nós temos bastantes, né? O cheiro é um dos principais, que a criança com espectro sente muito de longe e já começa a passar mal, às vezes gera ansiedade. A cor, eles têm predominância para cores, tem criança que come coisas amarelas, eu conheço, coisas brancas. A textura, tem criança que não aceita alimento pastoso, tem criança que não aceita alimento crocante. Tem crianças que só comem a batata frita se ela tiver uma certa temperatura. Então, a temperatura também interfere muito na alimentação da criança com espectro. E também a sensibilidade oral que eles têm. Então, assim, eles conseguem sentir o gosto, o sabor muito mais aguçado do que o indivíduo comum, né? Então, assim, os pais precisam ter um pouco de paciência, de carinho, de não forçar, como ela disse, né? De não ser rígida, porque a seletividade é um transtorno, né? Ô, Bárbara, e pode acontecer de ter, eu só como, a criança só comer coisas amarelas e na temperatura X ou Y, ou não? Sim, isso acontece muito, né? É o que a gente mais tem. Porque geralmente eles têm o hiperfoco. Então, eles focam numa cor, eles gostam daquela cor. Uhum. Então, ele vai para aquela cor. Eu tive um atendimento no começo do ano que a mãe chegou lá pós-diagnóstico, né? E a menina não comia. Passava mais de 10 dias sem comer. E a mãe não tinha percebido que ela pendia para coisas brancas. Uhum. Que ela só comia arroz branco, que ela só comia macarrão sem molho. E aí eu fui fazendo uma anamnese na consulta e fui conversando com ela. E aí primeiro eu acolhi aquela mãe, porque ela estava desesperada, ela buscava por uma ajuda, e fiz com que ela entendesse qual eram as principais interações sensoriais que a menina dela tinha, né? Uhum. E com isso, no tempo de tratamento, a gente foi ajustando. Hoje, ela não come tudo, mas ela não passa mais 10 dias sem comer. A janela máxima que ela ficou sem se alimentar foram 3 dias. Hoje a gente já conseguiu introduzir melancia para ela, feijão preto, né? Então, algumas coisas ela aceitou. Por quê? Porque vai da textura, vai do paladar da criança, da aceitação da criança. Não tem como eu falar, olha, seu filho vai comer isso, porque ele não vai. Então, a gente geralmente faz combinados, estratégias para fazer aumentar esse repertório. Eu ia te perguntar isso, como é feito esses combinados? É com a criança? Como que é esse atendimento? Também atende a criança? Olha, Fabiola, na consulta mesmo eu atendo a mãe e a criança, né? Por quê? Porque a mãe tem que me passar tudo o que aconteceu durante aquele período que eu não estive presente. E eu faço os combinados com a criança. Então, os combinados vão de acordo com o que ela quer. Eu dou a ideia e convenço ela a acatar essa ideia. Então, a gente vai trabalhando isso durante as consultas, né? Então, um dia eu falo para ela, olha, você vai comer 4 colheres de sopa. Você aceita? Aceito. Aí, quando ela volta, no retorno, eu converso, eu explico, eu dou parabéns que ela conseguiu. E com isso, a gente vai ampliando o repertório alimentar dessa criança. Sim, perfeito. Vanessa, você como mãe e terapeuta, o que foi mais desafiador? Lidar com a resistência alimentar ou com o julgamento externo? Chega a ser engraçado, né? Porque realmente o julgamento, acho que o nosso colega aqui já deve ter visto muito caso, assim, o julgamento é imenso. Principalmente dentro da família, né? Que deveria ser, entre aspas, nosso grupo de apoio, é muito grande o julgamento. Fora os ambientes escolares, sociais, etc. Mas ainda assim, para uma mãe, eu acho que nada se compara a ver o comportamento do seu filho, né? Então, com certeza, para mim, a rejeição alimentar foi o que mais me doeu. E ainda dói.
Sim, eu imagino, porque assim, com os outros falando sobre você, as mães que a gente entrevista aqui, elas sempre ponderam isso, né? Eu aguento. Agora, ver o sofrimento do filho é que é o mais difícil. A mãe atípica tem muito uma frase assim: o que quiser fazer ou falar, faça comigo, mas não fale, não encoste no meu filho que vai conhecer uma leoa. Tá? Sim. Bárbara, além de forçar a comer alguns alimentos, quais são os erros mais comuns que os pais acabam cometendo aí nessa seletividade? Muitas vezes, né, antes de ter o diagnóstico, de conhecer o que tem no transtorno, o que não tem, os pais forçam, né? Como ela disse aqui, os pais são rígidos para fazer a criança comer, porque o pai quer uma criança nutrida, dentro do peso adequado, que não gere cansaço para sair de casa, que não seja um transtorno aí em um restaurante, porque muitas vezes muitos pais têm que levar o que comer, porque eles não aceitam Verdade. a alimentação que tem em determinado lugar, né? Ou tem até a batata frita. Só que eles percebem que não é batata frita feita em casa. Então eles falam. Então, assim, tem que ter calma, paciência, ver as preferências dele. Eu sempre oriento colocar essa criança para estar ajudando a manipular os alimentos, fazer alguma preparação. Olha, ele gosta de chocolate. Então vamos fazer um bolo de chocolate com a mamãe? Vamos fazer um bolo de chocolate com a vovó? Para essa criança ver como é feito, para ela sentir o cheiro, deixar colocar a mão na massa. Na parte da alimentação em geral, eu sempre falo para a família escolher um alimento e esse alimento colocar na mesa todos os dias. Não sei se vai durar 6 meses, um ano. Ele não vai gostar do cheiro, talvez ele não vai comer, mas ele pode pôr a mão e sentir a textura. Então é um caminho, né? É de formiguinha em formiguinha que nós vamos tendo as conquistas, vamos melhorando, ampliando e sempre reforçar ele quando ele comer, ele experimentar alguma coisa nova. Sempre parabenizá-lo por essa conquista, porque é uma conquista no indivíduo com o espectro. Porque, pelo que você estava falando, a sensação que dá é que como eles não conhecem ou passam a rejeitar, eles precisam ir se adaptando com a alimentação, né? Seja olhando, seja tocando. É isso mesmo, é toda uma fase de adaptação, né? Não é uma introdução alimentar, porque já foi feito, mas é uma fase adaptativa, onde tem que ter calma, paciência, perseverança, não lidar com frustrações, porque tem dia que ele não vai comer nada e tem dia que ele vai aceitar algum alimento. Vanessa, qual foi a maior virada emocional na sua jornada de alimentação com seu filho? Olha, eu posso chamar assim que na minha chave emocional houve muitas coisas dessa minha jornada, mas eu acho que a principal foi até uma pergunta que a gente fez antes, essa parte da acusação, da pressão familiar e social. E eu, principalmente, eu sempre me culpei muito, porque eu me cobrava muito de perfeição e tudo. E quando eu vi esse regresso do meu filho Isaac, o que mais veio na minha cabeça é por que, onde, o que eu fiz. Alguma coisa eu fiz, eu errei em algum lugar, não sei onde, mas eu errei. E aquilo só estava ajudando, contribuindo para que eu entrasse em depressão. Só que o fato de eu entrar em depressão não estava levando apenas a mim, principalmente quando eu me divorciei, que era só eu por eles. Meus filhos estavam sendo impactados diretamente com a minha saúde mental. Sim. Então, o que eu vi? Que ao dar muito ouvido para as críticas alheias, fosse da sociedade, fosse familiar, eu estava assim regredindo, mas estava pior, estava tendo uma regressão muito grande no meu filho. Então, eu falei, peraí, qual é realmente o meu objetivo? É agradar o fulano ao cicrano ou é ver o desenvolvimento do meu filho? E aí foi quando eu falei, não, eu quero ver o desenvolvimento dele, até porque eu tenho medo que isso venha ter uma consequência na parte intelectual, na parte da coordenação motora, entre outros. Falei, então o meu foco agora vai ser ele, então o que eu vou fazer é o seguinte, eu não vou mais dar satisfação, não vou mais, porque a gente só é afetado quando a gente permite. Então eu falei, eu vou fechar minha janela emocional, podem falar, porque eu não tenho como controlar a boca alheia, mas o que dizer agora eu não vou mais abraçar. Eu sei o que acontece aqui em quatro paredes e vamos focar nele. E aí eu acho que essa foi a grande virada emocional, foi quando eu parei de dar ouvidos ao alheio e me foquei nos meus filhos, em mim. Sim. Em todos os sentidos. Você teve que parar, se cuidar um pouquinho para continuar cuidando do seu filho, né? Sim, justamente até teve uma parte da escola e tudo mais,
que eu não era especializada em autismo. Eu fiz curso extensão universitária na área do autismo, neuroeducação, tudo após eu receber o diagnóstico do Isaac. Então, tudo isso eu comecei a fazer justamente porque eu faço assim, problemas todo mundo me apresenta. Sim. Olha, ele tem seletividade, ele não come, ele não faz isso e tal, mas e a solução? Nem os médicos não conseguiam. Eu passei no nutricionista e tal, e nem os médicos, como a nossa colega estava falando aqui, ela parece que falou do meu filho assim, ponta a ponta. Foi realmente o que aconteceu. Eu falei, então eu sei o problema que ele tem, já é um passo, mas agora eu tenho que achar a solução. E eu comecei a me focar, eu parei de trabalhar na área financeira, parei de trabalhar em tudo, só para estudar isso. Graças a Deus nós tivemos muitos avanços. Ai. E qual foi uma grande conquista dentro da seletividade alimentar do seu filho? Então, teve uma época assim que ele realmente não comia nada e que o cheiro, porque ele sente o cheiro assim à distância, e ele pode relatar para você do que ele está sentindo o cheiro. Então, ele sentia cheiro à distância assim, e eu fiquei daquela, falei, santo Deus, ele não pode viver só de leite, ele tem que comer alguma coisa. E aí eu falei, então o que que eu vou fazer, né? Eu não sou uma chefe de cozinha. Eu comecei, falei, já sei, ele gosta muito de líquido, o do Pastoso e tal, ele gosta muito de líquido e de crocante. Então eu comecei a adaptar, inserir, por exemplo, que faltava muito ferro, ele não come feijão, carne, nada, eu comecei a inserir o ferro através de sucos e vitaminas. Então, por exemplo, eu faço suco de couve com laranja, Aham. beterraba com laranja, cenoura com laranja. E graças a Deus, ele tomou, eu como muito, porque não pode ter o menor bagaço. Ele tomou o primeiro, e o que que eu faço? Eu faço toda uma história em volta daquilo. Olha, isso aqui é um poder mágico. Se você tomar esse verde aqui, você vai ficar igual o Hulk. Aham. E aí a gente faz aquilo, a gente faz rostinho com a beterraba ali. Tá vendo? Põe a mão aqui em cima. Você ficou vermelho. Isso é mágico. Você não quer ter esse poder? Então vai, coloca um pouco na boca. E assim, né, a gente foi, mas é mais no líquido. Comer, mastigar mesmo, ele não aceita, mas no líquido a gente foi inserindo. E aí, graças a Deus, a gente já fez vários anos, ele nunca teve anemia, Olha só. mesmo comendo apenas 4, 5 alimentos. É a poção mágica da mamãe. Bárbara, qual a importância do trabalho interdisciplinar? Olha, esse trabalho é muito importante, né? Porque no espectro a gente tem várias disfunções e cada profissional trabalha uma parte. Por exemplo, o fono, ele vai trabalhar a parte oral, né, e motora. Talvez se na época, logo no começo, tivesse passado por uma fono, já teria conseguido desmistificar só essa parte do líquido dele, né? O terapeuta ocupacional vai trabalhar a parte sensorial, a parte integral da sensorialidade de tudo, né? Porque eles têm aversões a colocar o pé no chão se tiver com terra. Então, tudo o terapeuta na parte sensorial trabalha. O psicólogo é fundamental, porque ele vai fazer com que diminua a rigidez, diminui aquela ansiedade que ele tenha por algo novo ou por algo que já passou, trabalhar as emoções dessa criança. E o nutricionista entra na parte nutricional, né? Também de avaliar o estado nutricional dessa criança, que isso é uma coisa que a gente tem que olhar muito, ver se ele tá com as vitaminas, minerais, tudo adequado, e iniciar um tratamento de terapia alimentar ou de consultas nutricional na seletividade no TEA. Então, assim, ter um tratamento interdisciplinar contribui muito para os avanços com o paciente com espectro. Sim, Vanessa, qual conselho você daria hoje para as mães que estão desesperadas porque o filho não aceita alimentos? Realmente é um caso que muitas mães me procuram por isso. Eu diria assim, de uma forma geral, em primeiro lugar, é você não se culpar, porque não tem como evitar, né? É a primeira sensação, o sentimento que vem é a culpa. Porque enquanto você estiver se culpando, vai estar sobrecarregando a sua mente, você vai ter um bloqueio enorme no seu psíquico, e aí você realmente não vai conseguir pensar, fazer estratégia nenhuma. E se tem alguém que precisa muito de você aqui, é o seu filho. E se não for você, a maioria de nós não temos grupo de apoio. Sim. Se não for você mesmo, quem vai ser por ele? Então, o que eu digo, em primeiro lugar, é não se culpar. Em segundo lugar, sim, procure uma ajuda profissional, porque como nossa amiga aqui falou, é essencial, né, a visão de um profissional, seja da nutrição, a neuropediatra ou o pediatra. Mas depois disso também, ter a paciência e o amor para realmente ver,
Porque às vezes a gente já vamos inserir alguma coisa e ele rejeita. Então eu vou desistir? Não, a gente tem que ir conforme a citação. Eu mesma sempre coloquei muito assim, quando ele tinha crises, eu coloquei muito em contato com a água e com a terra. A minha casa, se você enche, a minha sala, assim, é um espaço aba de ponta a ponta. A decoração foi embora há muito tempo. Então, é conforme a necessidade dele. E é das dicas que eu dou, é isso. Vai indo aos poucos, gradativamente, conforme a aceitação dele, você investe naquilo. Conforme a rejeição, você já... Sim. Há muitas famílias nos assistindo agora, muitas mães que se sentem exaustas, muitos pais que se sentem impotentes e muitos profissionais buscando entender melhor essa realidade. Então, eu gostaria de fazer um pedido muito especial para as nossas convidadas. Você já falou um pouquinho, então eu gostaria de pedir para a Bárbara agora o que você diria para esses pais, essas mães e esses profissionais que estão tentando entender. Primeiramente, né, aos pais, tenham calma, tenham paciência. O processo é doloroso, mas você também precisa olhar para você, se cuidar, enxergar o que você está precisando naquele momento. Não adianta viver uma rotina forte, firme, achando que você vai dar conta, porque a carga é muito grande e você também deve procurar ajuda. Não adianta você querer só ajudar o seu filho, porque se você não estiver bem consigo mesma, você não vai conseguir se ajudar, né? E aos profissionais, sempre buscar conhecimento, aprender, ter paciência, não se frustrar quando você fizer um combinado com a criança e a criança não cumprir, é normal. Tenta entender o que passou durante esse período antes de voltar na consulta, saber como foi, ver a parte emocional dele também, e paciência, e quem tiver condições, procurar tratamento, porque hoje tem tratamento, tem muita melhora. Eu conheço autistas de 18 anos, né, de idade, que não fala, só come liquidificado. Porém, eu conheço criança de 6 que fala, come, aceita novos alimentos com a terapia. Então, é um processo. É um processo que não é fácil, é doloroso aos familiares. Também excluir, como a colega disse, o julgamento alheio, porque as pessoas que estão de fora não entendem a realidade de dentro. E ter perseverança que você vai conseguir chegar onde você quiser com o seu filho, desde que você esteja bem. Sim. Agradecemos muito a participação das nossas convidadas e também convidamos a você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, os seus comentários e compartilhar com quem você gosta, porque aqui você encontra conteúdo de valor. Até o nosso próximo episódio para você que é poderosa e vitoriosa. Solta a voz, com coragem vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta, floresce com força e garra, com